trabalhar. Nos meus 12 anos, já. Rompimento da estrada. E essa coisa toda por aí fora. E eu depois fui para Lisboa. Aos 14. 14 anos fui para Lisboa. Andei lá até aos 22 anos. Até tinha a idade de 22 anos. Aqui, a gente aqui era pobre. Trabalhava na terra, saí da escola, tinha 11 anos e meio, para ir ao jornal, casei aos 19. Aos 20 tinha uma filha e daí fui para a França para fazer uma vida melhor. Uma vida melhor. Pois, claro. Claro. Em Lisboa não tive nada. Olha, 7 anos não tive, nem nada havia. Trabalhei, nem descontos para a Segurança Social, nem nada tinha. Nada, absolutamente nada. E depois daí fui para a França. Pois, fui para a França, emigrei para a França. A pé, diz? Pois, e eu depois lá fui à minha vida. Ter do que dizer, foste a pé, quanto tempo? A pé, pois. Sim. Claro. A pé, pois foi a pé, um mês, lá chegar, claro. Claro, por aí fora. Olha, agarrados uns aos outros ali por aquela Espanha fora, por aquela serra a subir. Olha para a tua net. A subir por aquelas, agarrados uns aos outros, da mão a mão, o gajo, o passador ia em cima do cavalo e nós dar a mão uns aos outros e atrás do cavalo. Mas, até passar a coisa da Espanha toda e depois entramos na França, depois por aí fora. Então, a dormirem nos palheiros, a dormir nas casas. Abandonadas. Abandonadas, claro. Até chegar aos Pirineus. Foi sempre a andar, sempre. E depois era comer nada. Era ali, acolá, isto e aquilo. Enquanto a gente levou daqui alguma coisa, ainda bem foi. E depois, olha, nada. Não se comia, não havia nada. Trabalhar para comer na Espanha ainda. Mas, não, nada. E depois, claro, quando chegamos aos Pirineus, ali é que eram uns atrás dos outros, a subir por aquela serra acima, entre os Pirineus espanhóis e os Pirineus franceses. E ali depois ficámos abandonados ali quase uma noite inteira até que o passador viesse buscar a gente para trazer carvões para a cidade. E na cidade ali, a gente entramos lá para um restaurante, deram lá um comerzito e tal. No outro dia a seguir, foi como eu tinha contado ontem, veio ali o passador e então tu vais para onde? Vou para Paris. O outro vai para onde é que vais? Vou para tal lado. Tal. Vais para Paris da quem? Bom, para um primo meu. Pronto, e ele está lá a contar contigo? Está. Pois então, vamos ter um autocarro para vos levar lá. Se por acaso ninguém lá estiverem, vós vires para trás. E então vires à fronteira e depois alguém teres que ir. Alguém teres que andar, alguém que me venha buscar. Senão não há nada a fazer. E foi assim. Passaram muito tempo. E depois, claro, só a polícia francesa disse logo, teres 3 meses para regularizar a situação, senão ter de vir para cá, outra vez. Para Portugal. Vamos a Portugal. Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma lembro muito, porque tinha uma filha de 16 meses, sabia que ia para o estrangeiro, não sabia falar nem escrever, e tinha muita apreensão de chegar lá e o que vamos fazer para lá chegar? É assim.
ma vie. Mais c'est long le chemin. Eu nunca fui ajudada por ninguém. Sempre me debulhei eu sozinha e o meu marido. Nunca fomos ajudados por ninguém. Nem por Estado, nem por ninguém. No Estado. Não, é verdade. Quer dizer, o Estado. O governo não nos ajudou nada, nós Nem tivemos a hoje, trabalhar. nem Não é hoje, como cá. Nem Agora, hoje. nestas épocas, Nem hoje. És um imigrante. o governo ajuda mais o estrangeiro do que... É imigrante ainda, estamos como imigrantes, não há nada a fazer. Nós nunca Imigrante saímos de de ser segunda. imigrantes. De segunda. Nunca saímos de ser... Aqui Isto é imigrante somos sempre de segunda. imigrantes. Não, não. Eu vou à finanças, sou imigrante. É? Eu vou ao médico, sou imigrante. É, tudo lá. Isso de segunda. Migrante de segunda. Por isso... Por isso nada. Aqui a gente é portuguesa, mas aqui considera-nos como imigrantes. É, mas é todos. É. Mas todos é igual. Je sais. Je crois trop en Aqui a aldeia evoluiu muito cada ano. É. Nós estivemos em França, eu tive 30 anos, e nestes 30 anos foi sempre todos os anos a evoluir. A evoluir. Cada Porque imigrante. quando a gente de cá foi, de cá, quando saímos de cá, estava tudo de rastros. Cada imigrante fez a sua casinha. Havia casinhas pequenininhas, velhas, Não havia nada. caminhos, só era campo que havia, a gente aqui só tinha Para campo. trabalhar era. Até nem havia água nas casas, nem havia casa de banho. Havia que ir buscar a água com um caneco. E lavar. Como é que se diz? Aos nascentes. Pois. Não havia água, não havia E nada. lavar o focinho e lavar-se numa bacia. Havia que a gente aquecer a água para se lavar. Não havia nada disso. Nada, nada havia. Ah, no caminho isto aí. não Isto havia foi aos 50 e... nada. Não havia nada. Isto Há, aí. 54 anos começou a romper a estrada e começou a ver a luz. Era aqui não. Que não havia. Na nossa época. O que a gente tinha, jovens, olha, o que havia, nestas aldeiazinhas era o que havia, não havia mais nada. Só havia caminhos, havia casas muito pequenininhas. E a gente, quando voltava de férias, um mês estava tudo bem, porque sabia que ia. Eu, a menos, sabia que ia voltar. E quando vim para cá, custou muito. Custou muito habituar-me, porque não foi só como é que se diz? Esta aldeia que mudou foi as pessoas. Não eram as mesmas. Tudo mudou. E eu gostou muito. Se fosse que tivesse de ir outra vez, ia. Se tivesse de tornar a voltar, ia. Ia outra vez. Eu não. Eu se tivesse de voltar... Eu não. Eu se tivesse de voltar, voltava. Mas é que faz uma diferença dela para mim. Ela botou lá as coisas. Eu botei 42 anos e meio. Não. Chega. Mas não temos as mesmas ideias, não é? Pois não, mas não. Nunca na vida. Eu se me dissessem ter de voltar para lá, eu ia. Aí, está bem. Só tinha tristeza de deixar a família. Mas ia. Eu gostava de lá estar. qu'il est long le chemin.